pessoal, estamos aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas aqui na Troad TV. Estamos hoje com o evangelista, o Anderson Amorim. Tudo bem, Anderson? Tudo bom? Você como tá? Tudo bem, graças a Deus. Fica à Maravilha. vontade, deixa Deus te usar hoje nessa palavra que você tem pra gente. O Anderson, você é pregador do evangelho há quanto tempo já? Olha, eu comecei a ministrar a palavra de Deus, se não me falha a memória, foi em 2013. Foi em 2013 a primeira vez que eu preguei. Foi numa vigília, uma vigília no lar. Foi uma experiência que, para mim, naquele dia, foi algo que Deus ele mostrou que Ele era na minha vida, porque quando eu recebi esse convite, eu já vou entrar, eu já vou testificar o que Deus fez na minha vida. Tinha acabado o congresso de jovens na sede de Carapicuíba, né? E partindo disso, terminou o congresso, o irmão foi e fez o convite. Eu estava naquele êxtase, né, de tudo que Deus tinha feito naquele congresso. Eu automaticamente aceitei. E aí depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu vou pegar numa vigília, né, num lar onde tem bastante pessoas. E aí eu orando a Deus, pedi uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu lembro até hoje, foi Jó. E aí eu estava vindo do trabalho e eu orei a Deus, falei assim, Senhor, se é essa palavra mesmo que o Senhor deseja que eu pregue nessa vigília, que o Senhor fale comigo. E eu tinha mania de toda vez que eu saía de serviço eu ouvia uma rádio, eu ouvia umas pregações de uma rádio. Eu fui e falei que o pregador nesse dia esteja pregando essa palavra. Eu estava no ônibus, eu lembro quando fosse hoje. Na hora que eu coloquei na rádio, o pregador falou, abre o livro no Jó, capítulo 1. Naquilo ali meu coração encheu de alegria, eu quase pulei ali no ônibus. Com a experiência que eu tive, eu fiquei muito grato a Deus e naquele dia Deus ele falou grandemente comigo. Eu travei. No momento que eu li a palavra, eu fiquei parado ali um ou 2 minutos ali sem saber o que dizer. Meu coração gelou ali, aí eu orei a Deus, pedi a Deus misericórdia, comecei a clamar e partindo disso Deus começou a fluir, Deus começou a falar comigo, falar com todo mundo que estava ali ouvindo. Muito bom. Muito bom mesmo. E já fazem quantos anos isso? Então, foi em 2013, né? 2013. Foi em 2013, a partir de 2013. Você disse que você começou no Ministério Avivamento da Fé há 11 anos atrás. Isso, Então, foi, esse encontro com Deus foi recente, foi, esse momento aí. foi recente, foi recente. Tem- Conta pra gente, o pessoal que é bastante curioso, eu sou bastante, né? Você já percebeu. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua história. Já começamos com uma história empolgante, porque É, já do nada, já dentro da igreja, pedindo a palavra, Deus já dá a palavra. E aí, como é que foi essa trajetória aí, do seu testemunho pra gente? tá, a minha família, né? Minha família, ela é católica, né? Minha mãe, minhas irmãs. Eu nasci num lar católico. Eu vivia na igreja porque minha mãe fazia parte do grupo de oração. O nome da igreja é Igreja São Francisco. E eu sempre estava com ela, sempre ia com ela, só que nunca entendi muito a respeito disso, né? Eu não gostava de crente. Eu tinha mania de quando os crentes passavam na frente da igreja, eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí, eu tacava mamona. Sabe as mamoninhas verdes? Eu vi os crentes passando, eu tacava mamona, misericórdia, assim. Eu tacava mamona nos crentes. E aí eu fui crescendo, eu fui tomando um outro caminho, né? Comecei a conhecer, né, as coisas que o mundo oferece, bebida, né, a droga. E partindo disso, eu estava numa fase da minha vida tão precária, eu falo em relação à mulher, à bebida, que uma vez eu tava 3 dias virado, 3 dias virado de uma noite, aí num domingo de manhã, um amigo meu foi em casa, ele me mandou mensagem e falou, tô na sua casa. Aí eu saí da casa que eu tava e fui no meio do trajeto, eu acho que dava em torno de uns 5 minutos ou 10 minutos, eu não lembro. Eu fiz uma oração curta, porém sincera. Eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Falei, eu não quero mais essa vida para mim, eu preciso mudar. Foi a partir desse dia, eu acho que Deus olhou para mim, assinou aquilo que eu tinha orado e pedido para ele. Esse amigo que estava em casa, ele foi e falou para mim, olha,
a minha esposa, né, hoje, ele falou a Baby, que o apelido dela era Baby, tá no Ariston, que eu morava no Ariston, né? Ela morava aqui no Tonato. E aí ele falou, ela tá aqui, e eu já conhecia ela. Liguei pra ela, eu falei, ó, tô em casa, você pode vir aqui? E eu tava tão decidido que aí eu pedi ela em namoro. Eu sabia que ela era da igreja, porém ela tava um pouco afastada e tal. Ela olhou pra mim e falou, é sério? Eu falei, é sério, fala pro seu pai que eu quero conversar com ele. O pai dela, diácono da igreja, eu não tinha muito conhecimento. Mas eu já estava decidido e Deus já estava traçando nossa história, Deus já estava escrevendo. E foi então que eu pedi ela em namoro, a gente começou a namorar, conversei com o pai dela. Ela me levou para a igreja uma vez, a primeira vez que eu tive contato com a igreja, eu não quis voltar mais, por dois motivos. O primeiro foi porque eu fui para a igreja de boné, eu estava de boné na igreja, e aí o pastor, na hora que ele chegou, ele falou assim, ó, você tira o boné na hora do que começar o culto, porque não é legal você assistir com de boné. Aí aquilo ali entrou no meu coração, eu fiquei nervoso na hora. Eu falei, eu não volto mais aqui, eu não vou tirar meu boné, e não tirei. E, e a outra foi porque eu tava vendo as irmãs no mistério e isso me assustou. Eu não conhecia, isso me assustou. Só que mesmo, né, eu sabendo que eu não sabia o que Deus tinha na minha vida, né, mas Deus já tinha escrito. Partindo disso, eu continuei indo. Quando eu vi, eu já tinha aceitado Jesus, né? Já tinha conhecido Ele como meu Salvador. E partindo disso, eu batizei, casei, e Deus me deu a liderança dos jovens, né? Da Uma Fé, ali do Anistela, onde eu congrego. Depois disso, só foi acontecendo o que Deus tinha para minha vida. Muito bom. Você não conhecia isso, né, Wilton? Tem muita história. Tem bastante. Não, tem o antes e o depois dele lá no Facebook, nas redes No meu sociais. Facebook, se não me falha a memória, tem também no meu Instagram, tem um antes e depois. Nossa, é bem diferente. Os cabelinhos arrepiados, agora nada a ver. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Anderson contando mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Ei, Psyu, já é cliente Rede Banda Larga? Ficou sabendo dessa grande novidade? Indique um amigo e você garante 100% de desconto na sua próxima fatura. Isso mesmo, sua próxima mensalidade será 100% grátis. Veja maiores informações em nossas redes sociais. A Black Friday da Rede Banda Larga está incrível. Assinando o combo você vai ter as seguintes vantagens: TV na fibra com mais de 90 canais, ponto principal e ponto extra de Wi-Fi. Plataforma de cursos com mais de 100 cursos com certificados gratuitos. Espera, não acabou ainda. Contratando o combo de 300 megas dobramos sua velocidade. Isso mesmo, você vai ter 600 megas de velocidade. E isso por R$ 99,99 por mês durante 6 meses. Pensa que é só? Lógico que não. Aproveita que a instalação também está com 50% de desconto. Rede Banda Larga. Vem pra rede. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, aqui na Troade TV. Estou hoje aqui com o evangelista, o Anderson Amorim. O Anderson Amorim estava contando pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, quando ele entrou na igreja, foi barrado ali na questão do boné. E aí surgiu uma curiosidade a respeito da sua relação. Você falou que você conheceu a sua esposa, a Priscila, e vocês hoje estão 10 anos. E nessa relação vocês tem um filho chamado Davi, que tem 5 anos. O Anderson, como é que foi essa trajetória, essa relação? Conta pra gente. Então, como eu estava dizendo, né, foi nesse período que eu fiz essa oração, né, eu já conhecia ela, a gente ficava, né, a gente tinha essa relação, a gente se via, ficava e tal, só que eu não queria nada sério com ela até queria alguma coisa séria, porém eu estava vivendo um momento da minha vida e eu falei para ela que eu não queria. Aí depois que eu tive essa oração com Deus, Deus foi e me aproximou ela, e aí ela me levou para a igreja e tudo, a gente começou a se relacionar. A gente começou, pra você ver como que Deus agiu na nossa vida, a gente começou a namorar dia 22 de janeiro de 2011, e em 2011, no dia 17 de dezembro, a gente estava casando. Então aconteceu tudo muito rápido, tanto que as pessoas, né, achavam que ela estava grávida, as pessoas achavam que eu estava ficando louco, do que eu estava fazendo na minha vida, querendo casar tão novo. Ela tinha 17 anos, eu tinha 19, o pai dela teve que assinar por ela.
Só que a gente já estava decidido de tudo que Deus ele tinha para nós, né? E aí, graças a Deus, a misericórdia dele, a gente está aí. Temos 10 anos de casado. A glória de Deus. E tinha de tudo para vocês não se casarem, né? Conta pra gente. O que aconteceu aí? Tinha tudo, é verdade. Tinha tudo para dar errado. Eu lembro que a gente casou no dia 17 de dezembro, né? No dia 15 de dezembro, ela foi mandada embora do serviço dela. No dia 16 de dezembro, eu fui mandado embora do meu serviço. Cheguei em casa à tarde, eu lembro, cheguei em casa à tarde, ela tava deitada, né? E aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu fui e falei, fui mandado embora do serviço. Eu não quero casar mais. Você casou dia 16. Ela não quero casar mais, como que a gente vai se manter? Eu falei, fique em paz. Eu tava com a minha fé lá no alto, né? E aí eu falei pra ela, fica em paz, Deus vai prover. Eu vou pegar minha rescisão, a gente vai viajar, vamos curtir, eu vou gastar tudo, vamos gastar tudo. E Deus vai prover. E Deus proveu, Deus não deixou faltar nada. Eu fiquei recebendo o seguro 4 meses, seguro-desemprego. Aí meu seguro-desemprego terminou na quinta, na sexta fiz entrevista, quando foi na segunda eu comecei a trabalhar. E Deus não deixou faltar nada pra gente. É muito bom. Muito bom mesmo. E aí vocês estão hoje já à frente do trabalho já há um tempo, né? Vocês são líderes? Você virou então, líder? a gente foi líder de jovens, 5 anos. Hoje a gente não lidera. Eu lidero o grupo de obreiros lá da igreja, né? Mas ela não está liderando nada. Ela serve como obreira lá na igreja. Eu sirvo, né, como líder de obreiros e como evangelista lá na igreja. E vamos lá. Como é que foi o chamado de Deus na sua vida? Conta pra gente. Porque você se inspirou a pregar o evangelho. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, eu lembro que o primeiro contato que eu tive, que meu coração ardeu, foi meu primeiro congresso na sede do Ariston, do Avivamento da Fé. E eu vi aqueles homens ministrando lá no altar, né? E eu pensando comigo, falei, um dia eu quero estar lá. Parece que não, mas eu tinha muita vergonha mesmo. Eu ficava na frente das pessoas, eu já perdia, não conseguia falar. Mas mesmo assim, aquilo ardia no meu coração, eu falava, eu quero isso pra mim. E eu ia muito em culto, vigília, culto de jovens, congresso, e Deus ele sempre falava comigo a respeito do evangelismo, né? Falava, não, você vai ser evangelista, você vai ser evangelista, você vai ser evangelista. E eu falava, amém, Senhor, seja a sua vontade, né? E hoje eu vejo a promessa de Deus ser cumprida na minha vida. Eu fico muito grato a Deus por isso. Isso é verdade, Deus é muito bom. Quem olha pro Anderson não sabe, mas o menino prega bem, gente. Ele só não é muito de expor a imagem dele, ele fica ali por detrás, mas a gente conhece, a gente vê. O Anderson, para o pessoal te convidar, como é que faz? O pessoal entra em contato como? Pode chamar no meu WhatsApp, né? O número é 11 96822 7831. Pode chamar lá que vai ser uma honra poder servir a igreja. Tá? O Anderson é evangelista há um ano, né? Isso, há um ano. Eu fui consagrado evangelista há um ano. E você já está há mais de 10 anos no ministério, isso é muito bom. Isso aí, 10 anos. O Anderson, fala um pouquinho das suas manias pra gente. Olha, o que eu posso destacar aqui como mania, uma das principais é o horário. Essa é uma da minha mania. Se você marcar comigo 1h da tarde, você pode ter certeza que 1h eu vou estar lá. Se eu atrasar, é porque aconteceu alguma coisa muito séria. Mas eu gosto muito de honrar o horário que foi combinado e marcado comigo. Nem todo mundo gosta, né? Porque até mesmo pregadores, né? O pessoal costuma falar que o pregador gosta de chegar na hora que ele vai pregar, né? Eu não sou assim, eu já teve caso de eu chegar e a igreja tá fechada. De eu chegar no culto e a igreja tá fechada, eu tenho que ficar esperando abrir. Recebendo o povo. Na grande maioria eu sou na grande maioria eu sou um dos primeiros a chegar na igreja. Tanto que quem me convida fica assim, fala, o pregador já chegou, já tá aí. E aí o pessoal tá organizando a igreja, testando o microfone e eu tô lá sentado, lá esperando começar o culto. Isso é muito bom. Ó, você que convidar ele já sabe. Vai ser recebido pelo Anderson. Ô Anderson, fala um pouquinho, vou deixar essa pergunta para após o intervalo, tá? Tá bom.
Fala pra mim como que você se vê daqui a alguns anos e se você tem algum grande sonho que você pode compartilhar com a gente, tá bom? Uhum. Fiquem aí, assistam, compartilhem, comentem e deixa Deus usar vocês. Até logo. Rede banda larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na rede banda larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na rede banda larga você tem. É só chamar que vem a melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na rede banda larga você tem. Vem pra rede você também. Vem pra rede. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, aqui na Troad TV. O Anderson Amorim, ele tem um ministério muito marcado por Deus, né? Ele tem muitas histórias para contar. Passaríamos dias, né? Falando aqui muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu conheço o Anderson já de um tempo mais, né? Lá atrás. Eu participava dos jovens da igreja, bastante tempo. do back vocal. Fizemos uma audição em Carapicuíba e algumas pessoas participaram. E aí o Anderson foi um dos escolhidos, né? Uhum. O Anderson também tem uma trajetória na música, gente. Vai achando que não. Ô Anderson, conta pra gente, eu fiz duas perguntas antes da gente ir pro intervalo e queria que você falasse e a gente já vai falar um pouquinho sobre esse algo marcante aí sobre o ministério, tá bom? Uhum. Como que você se vê daqui a alguns anos? Então, partindo daquilo que Deus ele fala ao meu coração, né? Fala ao coração da minha esposa, né? Porque a gente é uma só carne, né? E eu me vejo pastoreando igreja. Parece que não, você acredita? Não tem cara de pastor. Eu me vejo pastoreando igreja. Eu me vejo pastoreando igreja. Eu acredito que Deus ele tem isso para mim daqui uns anos. E eu sinto que é mais próximo do que eu posso imaginar. E é isso que eu me vejo daqui um tempo. E a sua esposa também compartilha disso. Ela compartilha disso, ela tá comigo. A gente tá junto nessa. Sabe que o pastor começa a ficar barrigudinho. Eu já tô, já. Brincadeira, pastores. Bom, Anderson, um grande sonho. Olha, um grande sonho que eu tenho é um dia poder me tornar um teólogo. Eu acho que esse é um dos grandes sonhos. Eu pretendo estudar, fazer teologia, né, na faculdade, e quero muito fazer no Mackenzie. E aí ir me aprofundando mais, pegar alguma área específica. Eu gosto muito da história da igreja. Eu gosto muito da história da igreja. E trabalhar partindo disso. Esse é um dos meus maiores sonhos. Fala pra gente algo que te marcou aí no ministério. Fica à vontade. Olha, uma coisa que me marcou foi quando eu servi na sede como back vocal, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca tinha participado da tarde de bênção lá no Ariston, e esse dia eu fui, que eu tava de folga, consegui ir. E aí veio uma missionária, usada por Deus, veio falar comigo. Ela falou que Deus ia me usar na área do louvor, que Deus ele tinha um tratar comigo na área do louvor. Aí na hora que ela falou, Deus vai trabalhar contigo na área do louvor, eu parei, falei, essa missionária tá na carne. Pera aí, que negócio é esse da área de louvor, né? Aí eu fiquei com aquilo no coração. Aí eu me lembro que eu tava no ensaio dos jovens, e aí o Kaique tava louvando. Kaique Marcelino, ele tava louvando, e aí Deus falou no meu ouvido assim, você vai louvar agora. Quando eu ouvi essa voz, o Kaique chegou com o microfone e falou, vai lá louvar, vai lá ajudar nos back. Aí na hora eu fiquei anestesiado assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ajudar, e aí teve aquela audiência, eu jamais imaginei que eu iria passar. E aí eu passei, e aí eu fiquei servindo um tempo nos back, e aí eu pude ver Deus, ele trabalhou na minha vida de uma forma diferente, e eu vi a promessa de Deus se cumprindo, né, através da vida da missionária que ela tinha dito, e eu naquele momento que ela falou comigo, eu não estava acreditando.
E aí aconteceu tudo muito rápido e isso me marcou muito, foi algo que me marcou muito, que Deus ele fez comigo. E foi a partir dali que eu conheci o Anderson, né? O Anderson, ele tá sério, mas ele não é tão sério não, tá, gente? Vão lá no TikTok dele. Como é que tá o seu TikTok? Eu nem ele sei, não eu é acho sério. eu acho que é o Anderson Amorim. Pesquisa lá. O Anderson é palhaço, tá, irmão? Não é xingando, não, mas palhaço é um elogio, uma profissão. Eu gosto de descontrair, principalmente quando a gente está sentado reunidos entre amigos, né? Eu gosto bastante de brincar. Eu sou assim, né? Mas só na hora que a gente está falando da palavra, né? Ministrando, a gente mantém a postura. Sério, né? Postura. Igual pastor. Mantém a postura, mas eu sou bastante brincalhão mesmo. O Anderson, inclusive, num dos amigos secretos que teve, eu fui, né, o sorteado dele lá, e essa pessoa, eu não tinha muito contato com ela, até, aí me presenteou ali, eu fiquei até assim, nossa, falou bonito, né? E Muito o Anderson, tempo. ele é uma bênção, gente. Queiram conhecer mais sobre o Anderson, ele que faz os meus trabalhos, né, ninguém sabe, agora vocês estão sabendo, ele que faz os meus trabalhos aí de divulgação, os Cartaz, flyers, né? que a gente Cartaz, fala, os flyers. flyers. É muito bom. Anderson, pra gente finalizar o nosso programa de hoje, que já tá acabando. Passou rápido, muito né? rápido. Bem rápido. Traz uma palavra pro pessoal, por Tá, gentileza. eu quero deixar uma palavra, que essa palavra ela sempre ardeu e sempre arde no meu coração. Sempre que eu tô vivendo algum período, essa palavra vem ao meu coração, que está lá em Romanos 7, 24, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Né? Paulo ele tá trazendo aqui, falando a respeito do pecado. E o que me chama a atenção nesse texto aqui é que na época que Paulo ele escreve, né, quem me livrará do corpo dessa morte, havia no tempo romano, onde Paulo estava preso, que havia uma sentença para quem cometia um assassinato. O nome da sentença, se não me falha a memória, é necroforia, né? Depois, se os irmãos quiserem pesquisar aí. Tinha essa sentença. O que acontecia? Se eu tivesse assassinado uma pessoa e era dada a sentença, eles pegavam o corpo daquela pessoa que eu assassinei, eles amarravam mão com mão, perna com perna, rosto com rosto, e depois que eles amarravam, eles colocavam essa pessoa em praça pública, e aí as chagas daquela pessoa, daquele corpo em decomposição, começavam a entrar naquela pessoa que tinha assassinado ela mesma, que tinha assassinado a outra. E isso vai penetrando, as chagas, as feridas, vai começando a penetrar. Então Paulo, quando ele diz miserável homem eu que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está se referindo ao pecado. Que o pecado é como se fosse essa pessoa que é amarrada em nós. Se ninguém nos libertar, o pecado ele começa a entrar no nosso corpo como uma chaga, ele começa a fazer morada, ele começa a entrar em nós e começa a se apoderar. Por isso que Paulo fala, olha, quem me libertará do corpo dessa morte? E aí no versículo 25 ele vai dizer, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí ele está dizendo assim, olha, quem pode nos libertar do corpo dessa morte é Jesus. Graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo ele pode nos libertar. Então, o que eu posso dizer, né, para quem está nos assistindo, Jesus ele pode nos libertar do corpo dessa morte. Nós podemos receber a sentença, podemos estar em praça pública, amarrado em nossos pecados, mas Jesus ele entra, ele nos liberta, ele desamarra o pecado de nós e nos dá a libertação desse pecado, para a glória dele. Muito bom, olha que palavra. Muito bom. Ô Anderson, você quer dar uma palavra final aí, uma consideração final para alguém, um abraço para os amigos? Fica à vontade. Eu quero em especial mandar um beijo, um abraço para minha esposa e para o meu filho, que estão sempre comigo, estão sempre me dando força, tá sempre me apoiando, tá sempre comigo, todos os momentos. Se tem uma pessoa que eu sou grato a Deus, é a minha esposa, é a minha família, somos nós dois. Então acho que o agradecimento que eu tenho é a ela e ao meu filho, porque eles são a minha fonte de inspiração, né?
tirando a questão, né, de Deus, né, tirando a questão da igreja, eles são a minha fonte de inspiração, é tudo por eles. Tem mais alguém que você manda abraço? Aproveita. Eu quero mandar um abraço também. Eu acho que eu vou mandar esse vídeo para ele, mas eu quero dar um abraço também pro meu pastor Claudinei, né, que foi um grande instrumento de Deus na minha vida. Eu acho que hoje tudo que eu vivi no meu ministério eu devo a ele, também devo ao Betinho. O Betinho também é outro amigo. Eu falo para ele que ele serviu como fonte de inspiração. Eu vi o ministério dele e eu sempre falava, nossa, é ele, é o Betinho. Eu sempre estive ali do lado dele, ele nem sabia disso, eu sempre falo para ele hoje. Então eu agradeço ao Betinho, agradeço ao meu pastor Claudinei, né? E eu quero agradecer todos os meus amigos, sem exceção, eu não vou citar nomes, senão seria inevitável esquecer de alguém. Muito bom. Muito obrigado, Anderson, Tá pela bom? sua presença. Você trouxe uma palavra de muita esperança para muitas pessoas. Você que está aí do outro lado, precisava dessa palavra, toma que é para você. Quero também agradecer a Rede Banda Larga, agradecer a Troad Records, a toda a equipe aqui da Troad TV e também mandar um abraço aí para todos os meus amigos, a todos que assistem o programa, a todos vocês que compartilham, que comentam e que vivem dando seus feedbacks. Muito obrigado. E também quero mandar um abraço aí para todos os nossos parceiros. São vários nossos parceiros aí, mas eu quero mandar um abraço para vocês, tá bom? Até o próximo sábado às 19 horas, aqui na Troad TV, frente a frente comigo.